Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Agora são 13 horas e 20 minutos pelo horário de Brasília. Um ótimo sábado a você que acompanha o nosso plantão de sábado. A partir de agora, você fica muito bem informado. E perto do Dia das Crianças, é importante ficar atento aos brinquedos falsificados, que podem colocar em risco a saúde das crianças. Em Santa Catarina, a polícia fez uma grande operação e tirou mais de R$100 mil em mercadoria de circulação. E uma ação conjunta com Polícia Federal, PROCON, Polícia Civil, atuou em Florianópolis, na capital de Santa Catarina, em busca de brinquedos falsificados. Estamos na Semana da Criança, portanto, o alvo foi essa operação. Brinquedos de marcas conhecidas, como Disney, Marvel, entre outras, foram apreendidos por falsificação em diversos estabelecimentos comerciais da capital de Santa Catarina. De acordo com os dados divulgados pela Polícia Civil e pelo PROCON, mais de R$100 mil em produtos foram apreendidos. Esses produtos acabam sendo destinados para destruição, já que são produtos de falsificação. Aqueles que estavam comerciando vão responder por crime de falsificação e também um termo circunstanciado pela venda desses produtos. A gente sabe, agora a Semana da Criança tem vários alertas, principalmente aí do Inmetro, que classifica aqueles brinquedos adequados para as crianças em determinadas faixas etárias. O importante de se comprar produtos com essa verificação é justamente a segurança das crianças. Peças pequenas, peças que facilmente se desmontam ou soltam dos brinquedos, têm a sua classificação adequada para cada idade. Então, por isso é muito importante que, além do preço, os pais e responsáveis, enfim, quem for dar um presente para uma criança, atente-se a essas normas para que não as prejudiquem. Os brinquedos falsificados, por sua vez, não têm essas normas, não passam pelos setores de qualidade e, por isso, cada vez mais a polícia, PROCON e também as evasões de divisa, é claro, pela falsificação, estão em busca desses produtos falsificados e levando-os à destruição. E na Semana da Criança, estudantes de todo o Brasil entraram na onda do cabelo maluco. Mas em uma cidade do Mato Grosso do Sul, o prefeito proibiu o evento nas escolas. No Dia do Cabelo Maluco tem estilo para todo gosto. Para quem ama a Bíblia, tem o Moisés abrindo o mar. Para quem gosta de animais exóticos, que tal o camaleão? Falando em bichinho, olha só esse cabelo maluco. A garotinha levou o passarinho dela no cabelo. Em vários lugares, Brasil afora, a criançada inovou e se divertiu com o cabelo maluco, que virou moda nas redes sociais. Mas uma cidade em especial não entrou na brincadeira. Lá em Antônio João, no Mato Grosso do Sul, o prefeito Marcelo Pé decidiu proibir as escolas municipais de realizar o cabelo maluco. Eu acredito que nós temos outros meios de fazer outras brincadeiras na escola. Agora o cabelo maluco, ele não me soa bem, sabe? É uma brincadeira mansa, é uma brincadeira alegre, mas ela vai meio para um lado que aparenta que vão erotizar as crianças, entendeu? Eu falo que é um primeiro passo isso aí, de um começo de uma erotização das nossas crianças. A intenção de muitos pais e até de quem promove de repente, algum evento desse nas escolas, a intenção não é, de repente, deturpar a imagem da criança, mas ela, inconscientemente, ela acaba levando para isso, entendeu? Para o prefeito, a proibição ao cabelo maluco foi uma forma de proteger as crianças de uma erotização. Mas nas redes sociais, muitas críticas foram feitas devido a essa decisão. As críticas é normal, Muita gente estava preparado para fazer o Dia do Cabelo Maluco, muita gente não está atento a esses tipos de situações que as crianças estão sendo expostas, Na minha opinião, isso aí é muito mais isso pode gerar muito mais na criança fazer algo para tentar ser aceito pela sociedade do que criatividade. A criança não a mãe que está fazendo isso aí. E se a gente for nesse caminho, que a sociedade está indo, que a internet está indo, que o mundo está indo, coitada das nossas crianças. A verdade é que com cabelo maluco ou sem, as nossas crianças sempre vão arrumar um jeito para se divertir. E o comércio já está aquecendo as vendas para o Dia das Crianças. A data é a terceira mais movimentada e só perde para o Dia das Mães e o Natal. A expectativa dos comerciantes é de um aumento de até 30% no faturamento. No próximo domingo é comemorado o Dia das Crianças e com certeza é uma das datas mais aguardadas pelos pequenos durante todo o ano.
Isso porque é um momento de reunir a família, brincar e, é claro, ganhar presentes. E o comércio está bem atento e aquecido para receber essa demanda. O Dia das Crianças é a terceira data mais importante para o comércio, ficando atrás somente do Natal e do Dia das Mães. E a expectativa é que esse dia movimente cerca de 9 bilhões de reais no comércio e no setor de serviços. Esse número representa uma alta de 1,1% em comparação com o ano passado. Caso a expectativa se confirme, será a melhor data dos últimos 12 anos. A maior parte das vendas do Dia das Crianças é no setor de vestuário e calçados, representando 27% deste montante, seguido por eletrônicos e brinquedos com 26% e perfumaria e cosméticos com 21%. Por outro lado, os juros altos e a inflação faz com que o crédito fique mais caro e força o consumidor a fazer escolhas. Segundo Janaína, que está à procura de um presente, confirma a elevação dos preços. O mercado está caro, as coisas estão bem inflacionadas, como um todo, né? Desde uma Barbie até um carrinho, um próprio jogo de interação, está tudo muito caro. O levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo também mostra que o consumidor vai pagar mais caro pelos presentes esse ano. Isso porque a inflação dos produtos típicos dessa época ficaram acima da inflação oficial do país, com alta de 8,5% em média em relação à data de 2024. Entre os 11 itens, apenas 4 têm a inflação esperada, sendo eles o chocolate, doces, lanches e o setor de entretenimento, com o cinema, teatro e concertos. E mesmo próximo do Dia das Crianças, muitas pessoas ainda não compraram o presente e as que compraram preferiram pela internet. Vamos ouvir. Não comprei ainda, sinto que o comércio está aquecido, mas ultimamente as crianças estão muito voltadas para a tecnologia, né? Sim. Então, o meu filho, pelo menos, ele acabou me pedindo um jogo, então a gente está deixando mais a parte do comércio para investir nos jogos que ele gosta. Já comprei, mas agora, como meus filhos são de maiores, então agora só os sobrinhos. Ainda não comprei, pretendo, para 2 crianças. Tá em médio preço, mas na verdade na internet tá mais barato, né? Geralmente eu compro online mesmo, porque na loja ele sai um preço maior, né? Aí eu sempre compro online. Os preços, assim, é melhor online. E a infância é uma das fases mais importantes da vida do ser humano. E a Igreja Internacional da Graça de Deus realiza um culto especial para essa turminha. E quem está conosco para falar desse momento grandioso é a Tia Ju, líder do Crianças que Vencem. Boa tarde, Tia Ju, seja muito bem-vinda ao nosso jornal. Boa tarde, é uma alegria, uma honra muito grande estar aqui nessa casa. Perfeito. E Tia Ju, qual é o horário da programação e qual será a programação do culto para o Dia das Crianças? Hoje, em especial, com a bênção de Deus, os nossos cultos de Santa Ceia também acontecem hoje, mas Deus reservou de presente. Às 16 horas, nós estaremos reunidos na Avenida São João. Já vou entregando o endereço, porque você não pode ficar de fora. Ainda dá tempo. Nós estaremos aqui louvando e adorando a Deus. Eu não terminei, né? Avenida São João, número 791, no Tempo de Brilhar. Perfeito. E além da palavra de Deus, o que a criançada pode esperar desse dia tão especial no culto? Como nós temos dito, né? Um toque especial do Papai do Céu para fazer com que a luz do Senhor de dentro dela possa resplandecer e fazer brilhar. Através da alegria de Deus, do amor do Senhor, nós estamos semeando nos pequeninos corações a importância de sermos obedientes ao Papai do Céu e assim obedientes a papai, mamãe e a celebrar e festejar na presença de Deus. Porque a gente entende que o Dia das Crianças é todo dia. E Tia Ju, qual é a importância da criança crescer na presença de Deus? Quando a criança recebe a semente logo pequenininha, ela vai crescendo na presença de Deus e ela aprende, né, a passar por todas as situações, tendo ali a luz de Deus iluminando o próprio caminho. Uma criança que é iluminada pela presença de Deus, ela respeita, ela ama, ela ajuda, ela auxilia, porque ela sabe que através destas ações, ela vai demonstrar através de atitudes o verdadeiro amor do Senhor. Isso é brilhar.
Com certeza, crescer na presença de Deus desde pequenininho é muito importante. E antes de encerrar, Tia Ju, faz um convite reforçando a presença do nosso telespectador aqui no culto. Então você, prepare a sua criança, vem estar conosco às 16 horas. Quem conseguir chegar ainda dá tempo de vir para o culto das 2. Aí a bênção já é completa, família sendo ali edificada e alicerçada na presença de Deus. Avenida São João, número 791, no Tempo de Brilhar. Perfeito, Tia Ju. Muito obrigado pela presença e um culto muito abençoado para todos. Eu que agradeço, viu? Que o Senhor abençoe vocês em todo o tempo e é sempre uma honra estar aqui. Amém, Tia Ju. Muito obrigado. Obrigada, viu? Bom, e seguindo o nosso giro de notícias aqui no nosso plantão de sábado, o número de pessoas que vivem em lares com insegurança alimentar grave, ou seja, que enfrentam a fome diariamente, caiu. Mas ainda existe mais de 6 milhões de brasileiros que vivem com fome. Os dados fazem parte do levantamento sobre a segurança alimentar da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE. Em 2024, o número de pessoas que vivem em lares com insegurança alimentar grave caiu quase 24%. Isso equivale a 2 milhões de brasileiros que deixaram a fome em apenas um ano. No comparativo com 2023, o número de lares caiu de pouco mais de 8 milhões para quase 6 milhões e 500 mil brasileiros. Os dados fazem parte do levantamento sobre segurança alimentar da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios Contínua. Os resultados são referentes ao último trimestre do ano passado e, ao todo, quase 63 milhões de brasileiros apresentaram algum grau de insegurança alimentar em 2024. A pesquisa indica o percentual de lares sob qualquer grau de insegurança alimentar, desde os casos leves até os moderados e graves. Com isso, abrange desde as famílias que têm preocupações ou incertezas em relação ao acesso aos alimentos no futuro, até aqueles que podem ter passado por episódios de fome. Por exemplo, membros da família ter ficado o dia inteiro sem comer. Além disso, a pesquisa mostra que a insegurança alimentar no Brasil é diretamente ligada à renda. Entre os lares que passaram por insegurança alimentar grave, mais da metade dos responsáveis ganhavam até um salário mínimo. Já, considerando aqueles que passavam por qualquer tipo de insegurança alimentar, 2 em cada 3 domicílios tinham renda de até um salário por pessoa. Outro dado da pesquisa é que mais de 70% das casas tinham pessoas negras como os responsáveis. Além disso, as famílias chefiadas por mulheres também estão entre as mais atingidas pela fome, já que em cada 5 lares, 3 tinham elas como os responsáveis. Já quanto às regiões do país, as maiores proporções de qualquer tipo de privação alimentar estão no norte, que é a mais atingida, seguido pelo nordeste. No comparativo entre as áreas rurais e urbanas, a rural é a mais atingida, são 31%, enquanto as urbanas marcam 23% dos casos. Mesmo com os números preocupantes, no mês de julho, a ONU anunciou que o Brasil não está mais no mapa da fome. O levantamento da ONU mostrou que menos de 3% da população está em risco de subalimentação, o que faz com que o país deixe a lista de nações com insegurança alimentar grave. Um novo vírus chamado Sorvepotel está se espalhando pelo WhatsApp Web, com foco aqui no Brasil. O objetivo é o roubo de informações bancárias, incluindo usuários, senhas e contrassenhas de acesso aos bancos brasileiros. O golpe começa quando o usuário recebe um arquivo zip aparentemente inofensivo, como um comprovante, recibo ou orçamento, que contém um atalho malicioso. Ao ser aberto, o vírus se instala no computador e passa a enviar automaticamente o mesmo arquivo para outros contatos e grupos do WhatsApp, se espalhando rapidamente. Em alguns casos, o WhatsApp bloqueia temporariamente a conta por atividade suspeita. O objetivo dessa ameaça é o roubo de informações bancárias, incluindo usuários, senhas e contrassenhas de acesso aos bancos brasileiros. O malware pode permitir o acesso remoto ao computador da vítima, abrindo portas para ataques mais graves.
Para se proteger, é essencial evitar abrir arquivos zip ou links suspeitos, manter o antivírus atualizado, ativar a verificação em 2 etapas no WhatsApp e não usar o WhatsApp Web em dispositivos públicos ou desprotegidos. A assessoria de imprensa do WhatsApp respondeu que ações estão sendo tomadas para prevenir os golpes, mas a proteção individual também é importante. A situação preocupa especialistas em cibersegurança, que ressaltam não apenas os riscos para os usuários individuais, perda de dados, compromissos de privacidade, contas bloqueadas por envio de spam, mas também as implicações caso o malware atinja sistemas interconectados de empresas ou serviços públicos. Nesse cenário, o estrago pode ser mais amplo, com paralisações de serviços e vazamento de informações sensíveis, orientações voltadas tanto para usuários comuns quanto para organizações. Caso o usuário suspeite que foi atingido pelo Sorvepotel, as recomendações são desconectar o dispositivo da internet para interromper a propagação, fazer uma varredura completa com um antivírus confiável, alterar senhas de acesso de contas que possam ter sido comprometidas, avisar contatos para que não cliquem ou abram arquivos que venham automaticamente do dispositivo infectado, registrar um boletim de ocorrência digital para formalizar o ataque. Estas práticas ajudam a minimizar os danos e evitar que o golpe cresça em escala. E olha só, com o argumento de modernizar, o governo federal estima que o projeto de acabar com a obrigatoriedade das autoescolas possa baratear em até 80% o processo de habilitação de condutores no país. Vamos conferir. O governo federal avalia que o fim da obrigatoriedade das autoescolas pode reduzir em até 80% o custo para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação. A estimativa é da Secretaria Nacional de Trânsito, que aponta que o processo de habilitação no Brasil é atualmente um dos mais caros da América Latina. Segundo o órgão, considerando o valor médio da CNH e a renda per capita nacional, um brasileiro precisa trabalhar até 8 meses para custear o documento sem comprometer o orçamento familiar. Os cálculos seguem o critério usado pela Federação Brasileira de Bancos, que considera saudável o comprometimento de até 30% da renda mensal com um objetivo específico, como tirar a habilitação. Acima desse limite, o cidadão entra em risco de endividamento. Hoje, o processo para obter a CNH pode ultrapassar R$ 4.400 e levar mais de um ano. O levantamento do Senatran mostra ainda que o custo varia de estado para estado. O Rio Grande do Sul tem o maior valor médio da carteira AB para motos e carros, enquanto Alagoas tem o menor. No Acre, onde o valor médio é de R$ 3.300, o trabalhador precisa de até 8 meses para quitar o valor dentro do limite considerado saudável. Para o governo, a burocracia e os altos custos têm contribuído para um cenário preocupante. Cerca de 20 milhões de brasileiros dirigem sem habilitação. Diante disso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva autorizou o Ministério dos Transportes a avançar com um projeto que flexibiliza a obrigatoriedade das autoescolas. A proposta está em consulta pública até o dia 2 de novembro e prevê que as aulas práticas deixem de ser obrigatórias. O aprendizado poderá ser feito com instrutores autônomos em circuitos privados e as provas teóricas e práticas continuariam sendo realizadas pelos Detrans estaduais. Se o projeto for aprovado, ele valerá inicialmente para as categorias A e B, que correspondem a motocicletas e veículos de passeio. O governo estuda ainda a possibilidade de expandir a mudança para outras categorias, caso os resultados sejam positivos. O ministro dos Transportes, Renan Filho, afirma que o objetivo é democratizar o acesso à habilitação e tornar o processo menos burocrático, sem abrir mão da segurança nas vias. Entidades do setor, no entanto,
entanto, criticam a medida. A Federação Nacional das Autoescolas alega que o projeto ameaça a sobrevivência de cerca de 15 mil centros de formação de condutores e pode causar a demissão de mais de 170 mil profissionais. Representantes afirmam que o setor foi surpreendido pela proposta e alertam para possíveis prejuízos na qualidade da formação de novos motoristas. O debate segue aberto, dividindo opiniões entre quem defende a modernização do processo e quem teme impactos negativos no trânsito e no mercado de trabalho. Agora vamos às notícias internacionais. Israel começou a transferir os prisioneiros palestinos para 2 prisões para trocá-los por reféns que estavam mantidos pelo grupo terrorista Hamas. Vamos ver imagens aqui na tela dessa movimentação que é parte do acordo de cessar-fogo em Gaza, orquestrado pelo presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump. Esse anúncio ocorreu após Trump afirmar na noite da última sexta-feira que os reféns estavam sendo recuperados naquele momento e que alguns estavam em lugares subterrâneos. As tropas do exército de Israel também começaram a se reposicionar dentro de Gaza, para as linhas acordadas no acordo de trégua. E olha só, o Brasil expressou a sua frustração pelos atrasos de vários países, incluindo grandes poluidores como a Índia e também os membros da União Europeia, na apresentação de seus compromissos climáticos a menos de um mês de sediar a COP30 em Belém do Pará. As metas conhecidas como contribuições nacionalmente determinadas, as NDCs, devem ser revisadas a cada 5 anos, mas poucos países apresentaram a tempo suas propostas. Já temos 62 NDCs formalmente apresentadas e a ONU tem a expectativa de que vai ter 125 até a COP. Nós temos que reconhecer que estamos frustrados, sim. Como disse o Maurício, já teve 2 prazos que não foram cumpridos, inclusive por países-chave. O Brasil, que sediará a Conferência do Clima em Belém em novembro, foi um dos primeiros países a atualizar suas NDCs há um ano. A China, o maior poluidor do planeta, aderiu no mês passado. Mas outros ficaram para trás, mesmo após o prazo final de setembro, em meio a tensões geopolíticas e comerciais que desviaram os holofotes dos esforços climáticos. Os organizadores da COP enfatizaram que a pressão recai principalmente sobre os grandes emissores de gases poluentes, como a Índia e a União Europeia. A tarifa de 100% aos produtos chineses anunciada pelos Estados Unidos pode beneficiar o Brasil. A alíquota se soma aos 30% já em vigor. Em anúncio em sua rede social, o republicano afirmou que os Estados Unidos vão impor controles de exportação sobre todos os softwares essenciais fabricados nos Estados Unidos a partir de 1º de novembro ou antes. Em resposta à limitação de venda de terras raras pela China, Trump ameaçou também controlar as exportações de peças da Boeing para o país. Até o momento, Pequim ainda não anunciou retaliações, mas o movimento é esperado em vista do que foi feito em outras oportunidades. A perda de mercado na China foi alertada recentemente por produtores dos Estados Unidos. Em relatório publicado nesta semana, a American Farm Bureau Federation, entidade agrícola centenária que representa 6 milhões de agricultores norte-americanos, destacou que o Brasil acabou tomando posição de destaque nesse movimento de rotação. No relatório, a instituição aponta que o volume de soja embarcado dos Estados Unidos ao mercado chinês recuou quase 78% na comparação entre janeiro e agosto deste ano com o mesmo período de 2024, quando o gigante asiático foi responsável pela compra de quase metade das exportações norte-americanas. Os Estados Unidos e a China são as 2 maiores economias do mundo, embora o México tenha recentemente substituído a China como principal fonte de produtos estrangeiros enviados aos Estados Unidos. Os norte-americanos dependem dos chineses para centenas de bilhões de dólares em mercadorias. A China, por sua vez, é um dos principais mercados de exportação dos Estados Unidos. Pouco depois de impor as tarifas mínimas de 145% sobre os produtos chineses, um embargo comercial efetivo, Trump concedeu uma isenção para eletrônicos, tornando-os sujeitos a tarifas de 20%. A medida foi, em muitos aspectos, um reconhecimento de que o governo compreendia o sofrimento que estava causando a economia americana com suas tarifas altíssimas.
O presidente francês Emmanuel Macron reconduziu seu primeiro-ministro Sébastien Lecornu de volta ao cargo, apenas 4 dias depois dele ter renunciado, irritando ainda mais os partidos da oposição e esquerda e a extrema-direita, que prometeram derrubar o seu novo gabinete. Após renunciar apenas 14 horas depois de anunciar o seu gabinete, Sébastien Lecornu, aliado do presidente francês, reassumiu o cargo. Agora, o premier corre o risco de ser derrubado pelo parlamento, já que tanto a esquerda quanto a direita exigem um chefe de governo independente de Macron. O político de 39 anos, que se autodefine como monge-soldado, terá a missão de formar uma maioria parlamentar capaz de aprovar o orçamento de 2026 e reduzir o elevado endividamento público. Lecornu escreveu na rede social X que aceitou por dever a missão que lhe foi confiada pelo presidente, apesar de ter afirmado na quarta-feira que não buscava o cargo. A tarefa é complexa. A antecipação das eleições de 2024, convocada por Macron sem consultar aliados, deixou a Assembleia Nacional sem maioria, dividida entre esquerda, centro-direita e extrema-direita. Desde então, os 2 primeiros ministros anteriores foram derrubados, o conservador Michel Barnier em dezembro e o centrista François Bayrou 9 meses depois, ambos ao tentar aprovar seus orçamentos. Uma reunião de mais de 2 horas nesta sexta entre Macron e líderes políticos indicou que há caminho possível para compromissos que evitem antecipar novamente as eleições legislativas. A principal missão do governo será apresentar rapidamente um orçamento capaz de reunir uma maioria na Assembleia e reduzir o endividamento público, que atingiu 115,6% do PIB em junho. E agora é hora de falar de esportes aqui no Plantão de Sábado. E quem traz as informações é a Maíra Anjos, vai entrar aqui no nosso estúdio. Boa tarde, Maíra. Boa tarde, Fernando. Seja muito bem-vinda. E vamos começar o nosso bloco de esportes falando do Corinthians, que divulgou o balanço de julho e as notícias não são muito boas, não é mesmo? A situação tá complicada lá no Corinthians, viu, Fernando? Boa tarde a você e a todos que nos assistem. A dívida do Corinthians continua crescendo e chegou a 2,7 bilhões de reais. A dívida do Corinthians continua crescendo e chegou à casa dos 2,7 bilhões de reais. A informação consta no balancete financeiro de julho, divulgado pelo clube nesta sexta-feira. O maior valor dessa dívida ainda é da Neoquímica Arena, 655 milhões referentes ao financiamento da Casa do Timão. O restante é de obrigações do clube, como impostos, empréstimos, pendências com outros clubes e direitos de imagens de jogadores. O balancete também mostra que até julho o Corinthians registrou um déficit de 103 milhões de reais. A previsão do clube é terminar este ano com resultado financeiro negativo em 83 milhões de reais. O alvinegro ainda sofre com o transfer ban referente a uma dívida de cerca de 40 milhões de reais com o Santos Laguna do México, pela compra do zagueiro Félix Torres. O Corinthians ainda tem 4 condenações na FIFA que estão sob análise do CAS. Confira só, 23 milhões de reais são referentes à dívida com o Talleres da Argentina pela contratação do meia argentino Rodrigo Gá. Já 6 milhões de reais são referentes à dívida com o Shakhtar Donetsk da Ucrânia pelo empréstimo do meia Maicon. 8 milhões são referentes à dívida com Philadelphia Union dos Estados Unidos pela contratação do meia venezuelano José Martínez. E o mais recente, de 6 milhões, também é o Midtjylland da Dinamarca pela contratação do volante Charles. Em caso de condenação nesses casos, o Timão poderá sofrer um novo transfer ban. Vamos falar agora de Campeonato Brasileiro, isso porque o líder Palmeiras entra em campo hoje, não é mesmo? E com muitos desfalques, viu, Fernando? O Palmeiras vai receber o Juventude no Allianz Parque em partida atrasada da 12ª rodada e vai com um time bem diferente. O líder Palmeiras entra em campo neste sábado para enfrentar o Juventude, às 19 horas no Allianz Parque, em jogo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto que foi atrasado devido à participação do clube paulista no Mundial de Clubes. O Palmeiras já vendeu cerca de 36 mil ingressos e terá casa cheia.
Essa partida pode fazer com que o Palmeiras abra vantagem na liderança do Brasileirão. O time está em primeiro lugar com os mesmos 55 pontos do Flamengo, mas com uma vitória a mais e uma partida a menos. O Alviverde chega embalado após vencer o São Paulo de virada no Morumbis e assumir a liderança, mas vai chegar bastante desfalcado pela data FIFA para o confronto contra o Juventude. Gustavo Gomes, do Paraguai, Aníbal Moreno, na Argentina, Flaco Lopes, também na Argentina, Emily Martinez, no Uruguai, e Facundo Torres, também do Uruguai, foram convocados por suas seleções. E Vitor Roque está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O lateral direito, Kelvin, segue tratando um trauma no pé, enquanto o atacante Ramon Sousa se recupera de um edema na coxa direita. Com tantas ausências, o Verdão pode ter mais crias da academia, como o lateral direito Gilberto e o atacante Luigi relacionados. Uma provável escalação do Palmeiras contra o Juventude tem o Everton, Giai, Bruno Fux, Murilo e Piquerez, Andreas Pereira, Alan, Rafael Veiga, Felipe Anderson, Maurício e Luigi ou Bruno Rodrigues. Na outra ponta da tabela, em 19º com 23 pontos, vem o Juventude. A equipe gaúcha não vence há 5 rodadas e tenta fugir da zona de rebaixamento. E o Verdão tá embalado, tá ali no topo da tabela, brigando também com o Flamengo e Cruzeiro, que também tá ali bem perto do Palmeiras, né, querendo ocupar a liderança, exato. E você acha que o Palmeiras vem forte, querendo ampliar essa vantagem na liderança? Qual o seu palpite? Olha, Fernando, eu acho que o Palmeiras vai ganhar hoje. Apesar de estar com um time bem diferente, eu arrisco que vai ser um 2-0 pro Verdão lá na casa deles também. Acho que isso tudo ajuda na vitória do Palmeiras. E você acha que vai ser quanto? Olha, eu acho que o Palmeiras vence por 2-0 ainda, com folga contra o Juventude e amplia essa vantagem aí na liderança do campeonato. E seguindo aqui o nosso bloco de esportes, ainda falando do Palmeiras, o Vitor Roque não entra em campo hoje, porém ele apareceu em uma lista do CS Football sobre os melhores jogadores sub-21 do Brasil e também da Argentina. Exatamente, ele apareceu em primeiro lugar. Mas ele não é o único jogador que atua no Brasil que apareceu na lista. Destaque do Palmeiras nos últimos meses, Vitor Roque foi considerado o melhor jogador sub-21 das ligas brasileira e argentina, segundo o levantamento do CS Football, o Observatório do Futebol. Com 14 gols e 4 assistências em 44 jogos pelo Alviverde, o centroavante do Palmeiras é acompanhado no top 10 por outros 3 jogadores que atuam na Série A. Breno Bidon, do Corinthians, aparece na segunda colocação do ranking. Ryan, do Vasco, é o 4º colocado, enquanto Montoro, do Botafogo, está em 7º lugar na relação que leva em conta o desempenho dos atletas. Negociação mais cara do futebol brasileiro, Roque foi contratado por 25 milhões de euros, cerca de 156 milhões de reais. Após um início em baixa, o atacante vive seu melhor momento no clube desde que passou a formar dupla com Flaco Lopes. Nos últimos 11 jogos que atuaram juntos, os atacantes somam 18 gols, sendo 9 para cada. Confira agora o ranking de melhores jogadores sub-21 da CS Football. Em primeiro, Vitor Roque, do Palmeiras. Em segundo, Breno Bidon, do Corinthians. Em terceiro, Elias Baez, do São Lourenço. Em quarto, Ryan, do Vasco. Em quinto, Agustin Medina, do Lanús. Em sexto, Milton Delgado, do Boca Juniors. Em sétimo, Montoro, do Botafogo. Em oitavo, Santino Andino, do Godoy Cruz. Em nono, Dylan Aquino, do Lanús. E em décimo, Maher Carrizo, do Vélez. Bom, é isso, Fernanda. Eu fico por aqui. Um ótimo final de semana a você e a todos que nos assistem. Até mais. Tá certo, Maíra. Muito obrigado pela participação e vou te cobrar do palpite do jogo do Palmeiras. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e não se esqueçam, hoje às 4 horas da tarde tem o culto das crianças que vencem aqui na Igreja Internacional da Graça de Deus. Ótimo fim de semana e até mais!